Leitura do dia 54/365. Deuteronômio 7-9. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 23 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 7. Deus ordenou que os israelitas destruíssem totalmente seus inimigos. Como pode o Deus de amor e de misericórdia dar ordem para eliminar todas as pessoas, até as crianças? Embora Deus seja amoroso e misericordioso, fiel também e justo, Ele não permite que o mal continue a atuar de forma desenfreada. As outras nações eram uma parte da criação de Deus, assim como Israel. Em sua soberania, Ele as castigou. Já havia punido Israel, deixando a nação no deserto por 40 anos. A fim de que todos os israelitas que o desobedeceram morressem e não alcançassem a terra prometida. A ordem para destruir as nações ímpias era um julgamento e uma medida de segurança. Por um lado, os habitantes de Canaã foram punidos pelo seu pecado. Israel foi instrumento de Deus para executar este juízo, da mesma maneira que um dia Deus usará as outras nações para punir Israel pelo seu pecado. Por outro lado, Israel seria protegido da ruína que lhe sobreviria se fosse contagiada pela idolatria e pela imoralidade das nações ímpias. Pensar que Deus é tolerante com o pecado seria menosprezá-lo. Na mitologia cananita, Azera era a deusa do mar, a mãe de Baal. Porque Israel foi escolhido entre todas as outras nações daquela época. Não foi pelos méritos de Israel, mas pelas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Assim como o Senhor escolheu Israel, tem escolhido todos os cristãos para que tenham parte em seu tesouro. Não é por nosso mérito que cremos em Jesus Cristo e somos salvos. Deus nos escolheu por sua bondade e graça. Moisés disse aos israelitas que Deus destruiria os inimigos de Israel, mas não todos ao mesmo tempo. Deus tinha o poder para acabar com aquelas nações instantaneamente, mas preferiu fazê-lo por partes. Com o mesmo poder sobrenatural, Deus poderia mudar a sua vida agora. No entanto, Ele nos ajuda gradualmente, ensina-nos uma lição de cada vez ao invés de esperar uma maturidade espiritual instantânea e a solução para todos os seus problemas. Diminua o ritmo e suba um degrau por vez, confiando em Deus. Veja a diferença entre o lugar em que você está neste momento e onde deveria estar. Se olhar para trás, verá a transformação miraculosa que ocorreu em sua vida até então. Moisés avisou a Israel que não se deixasse enlaçar pelos ídolos das nações derrotadas ao desejar a prata e o ouro delas. Talvez pensemos que não há problema em ficarmos próximos ao pecado, contanto que não participemos dele. Costumamos dizer, não faço nada de errado. Mas a proximidade do pecado pode atrair-nos para ele e levar-nos a ceder. A única maneira eficiente de resguardar-nos do pecado é ficando longe dele. Deuteronômio 8. Jesus citou esse versículo ao ser tentado pelo inimigo de nossas almas a transformar pedras em pães. Muitas pessoas pensam que a vida se reduz à satisfação de seus apetites. Se forem capazes de ganhar dinheiro suficiente para se vestir, comer e andar em grande estilo, pensam estar vivendo uma boa vida, mas tais coisas não satisfazem nossos mais profundos anseios. Por fim, elas nos deixam vazios e insatisfeitos. A vida real se baseia no total compromisso com Deus, o Criador de tudo. Isto requer disciplina, sacrifício e muito trabalho. É por este motivo que a maioria das pessoas nunca a encontrará. Costumamos não reconhecer a proteção de Deus.
Raramente anotamos ou agradecemos a Deus quando o nosso carro não quebra, nossas roupas não rasgam e nossas ferramentas não estragam. Aparentemente, os israelitas também deixaram de reconhecer a presença de Deus. Pois não perceberam que, durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, suas roupas não envelhecerão e seus pés não ficaram com bolhas ou incharão. Na verdade, eles não se lembraram de agradecer a Deus por essas bênçãos. O que tem funcionado perfeitamente para você? O que tem prestado um bom serviço? O que vem durando há muito tempo sem quebrar ou apresentar defeito? Lembre-se de agradecer a Deus por estas bênçãos. A recomendação nesse versículo é tradicionalmente posta em prática quando damos graças a Deus antes ou após as refeições. No entanto, seu propósito era alertar os israelitas a não se esquecerem de Deus quando suas necessidades e seus desejos fossem satisfeitos. Que suas orações à mesa sirvam como um constante lembrete da bondade de Deus para com você e de seu trabalho para com os menos afortunados. Em tempos de fartura, costumamos tomar o crédito pela nossa prosperidade, orgulhamo-nos por nosso trabalho e nossa inteligência. É fácil nos ocuparmos ganhando e administrando riquezas, e nos esquecermos de Deus, mas é quem nos dá tudo o que temos e nos incumbe de gerenciar nossos bens para Ele. Deuteronômio 9. Os anaquins eram um povo de alta estatura, tinham entre 2,20 m a 2,70 m. Provavelmente Golias era um descendente de Anak, pois tinha mais de 2,70 m de altura. Infelizmente, esses gigantes usavam seu tamanho para intimidar as pessoas, em vez de contribuir para causas nobres. A aparência dos anaquins amedrontou os espias israelitas, sua reputação de crueldade foi um dos fatores decisivos para manter os israelitas longe de Canaã por 40 anos. Moisés usou a imagem de Deus como fogo consumidor, para enfatizar que nenhum gigante poderia vencer o Senhor. Pelo registro em Êxodo 32. Parece que Moisés agiu imediatamente, triturando o becerro de ouro e forçando o povo a beber a água misturada com ouro. Mas aqui somos informados que Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração diante de Deus, intercedendo pelo povo. Moisés lembrou o povo sobre a incredulidade da nação 40 anos antes, quando teve modo de entrar em Canaã. Os israelitas não haviam crido que Deus fosse capaz de ajudá-los a respeito de tudo o que já tinha feito. Eles se recusaram a obedecer, pois olharam apenas para seus recursos, e não para Deus. A descrença é a raiz de muitos pecados e problemas. Quando se sentir perdido, pare e pense: é possível que você esteja buscando ajuda e direção em outras coisas, não em Deus. Leia Salmos 81 versos 6 a 12, 95:8, 106:13 a 20 e Hebreus 3.